Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as idades de aprender na perspectiva da história da escolarização. O que eu escolhi apresentar aqui está num artigo meu, que saiu publicado no livro História das Crianças no Brasil Meridional, que o livro todo é muito interessante, eu recomendo a leitura, tem vários artigos sobre o tema que vale a pena conhecer. O que me interessa aqui destacar é a noção de que a criança só se torna associada à ideia de aluno muito recentemente. Hoje a gente encontra uma criança, já imagina que ela vai à escola, já assume que ela é também aluno. Isso não aconteceu em todo o período, é algo que se produz nos últimos séculos com o estabelecimento de uma escola entendida como obrigatória, onde todas as crianças devem estar, né? O foco da minha análise se detém no Rio Grande do Sul, buscando compreender como que isso vai se dando na legislação, no funcionamento das escolas por aqui. Mas antes de falar especificamente do que eu pude observar na análise da documentação do Rio Grande do Sul, é preciso fazer uma rápida menção ao pensamento ocidental, que é aquele que estabelece a noção de educabilidade do ser humano e que vai aos poucos constituindo essa compreensão de que existe uma idade propícia para a ação educativa. No século XVI, é quando a gente assiste a racionalização dos processos educativos se apresentando como uma maneira de organizar o ensinar, né? É aí então que a gente tem a publicação, por exemplo, do Tratado Didática Magna, do Comênios, e nesse tratado ele vai estabelecer as idades, né, uma divisão das idades pelas suas características, para que o estudo fosse organizado de acordo com as necessidades de cada uma dessas idades. Para o Comênios, as idades se dividiriam em infância, dos 0 aos 6 anos, puerícia, dos 7 aos 12 anos, adolescência, dos 13 aos 18 e juventude, dos 19 aos 24. No século XVIII, a importância de associar o processo educativo às capacidades de cada idade vai se aguçando, vai se aperfeiçoando. No livro O Emílio, do Rousseau, que é publicado em 1762, ele estabelece 4 idades. A idade de natureza, dividida entre infância, que é o bebê, e puer, dos 2 aos 12 anos, a idade da força, dos 12 aos 15 anos, a idade da razão e das paixões, dos 15 aos 20 anos, e a idade da sabedoria e do casamento, dos 20 aos 25 anos. O importante dessas ideias que circulam, né, desde o século XVI, é que elas vão pautando o modo como os processos educativos vão se configurar na escola, e em torno dessa ideia de que existe um período ideal para as aprendizagens. A Maria Cristina Gouveia, por exemplo, vai nos contar que no século XIX incorporou os discursos pedagógicos defensores da educabilidade da infância, do papel civilizatório da educação e, no interior dessa reflexão, da definição de um período ideal para a aquisição da instrução elementar. Nos 800, essa cada vez mais foi compreendida como devendo se realizar nos espaços escolares. Era a criança, no período da meninice, compreendida entre os 7 e os 14 anos, que foram dirigidos os projetos de instrução pública. Agora, entre o que estabelece um tratado educativo do período, o que está na legislação, e o que acontece efetivamente nas escolas, né, nos espaços sociais, há uma distância, né? Isso porque nem todas as crianças estiveram na escola desde que a escola se estabelece como um local destinado à educação das crianças. Além disso, a idade cronológica, né, a idade biológica dos seres humanos, ela não coincide com o significado social de cada idade. Tem aí um recorte de classe social. Então, a infância não dura exatamente a mesma coisa para as crianças pobres, para as crianças ricas, por exemplo, no século XIX, no início do século XX. Há um estabelecimento da infância associado
à escola, mas também associado às classes sociais às quais pertencem essas crianças. A gente vai ver isso um pouco no caso do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é essa associação que se faz entre o surgimento e estabelecimento da instrução pública primária, que no nosso caso aqui no Brasil se dá no século XIX, e no caso do Rio Grande do Sul, bem ao final do século XIX, e a definição de uma idade escolar, que seria a idade, né, adequada, esperada para que os sujeitos frequentassem a escola. A primeira lei da educação no Brasil, que é publicada em 1827, manda criar escolas em todas as localidades, mas não estabelece a idade dos sujeitos aos quais se destinava essa escola. Fala em escolas de meninos e escolas de meninas, ou seja, é bastante vago, a gente consegue observar que é para os jovens, para as crianças, mas não há uma definição, uma especificação das idades. Aos poucos vai se estabelecendo uma idade, essa noção de idade escolar, mas são as províncias que vão determinar que faixa é essa, de que idade a que idade se compreende que seja o período de frequência à escola. No caso do Rio Grande do Sul, a primeira lei, a lei que determina a obrigatoriedade escolar é promulgada em 1871, já bem no final do século XIX. E nessa lei vai estar estabelecido que as crianças devem frequentar obrigatoriamente a escola no Rio Grande do Sul entre os 7 e os 15 anos. A legislação de obrigatoriedade escolar vai estabelecer também várias razões que desculpam, né, aqueles que não podem estar na escola. Por exemplo, quando eles moram longe de uma escola, quando é reconhecido o caráter de extrema pobreza, e há outros aspectos que relativizam a obrigatoriedade da frequência escolar desse grupo etário. Em 1888 há uma outra lei no Rio Grande do Sul que vai distinguir entre meninos e meninas. Os meninos têm que frequentar a escola entre os 7 e os 15 anos e as meninas entre os 7 e os 13 anos, segundo a legislação. Em 1897, já na República, portanto, a definição da idade escolar no Rio Grande do Sul é entre os 7 e os 13 anos. E em 1906, quando se instala, no caso do Rio Grande do Sul, a escola seriada, a noção dessa escola organizada em séries anuais, a definição do grupo de idade é entre 7 e 16 anos. Mas é importante destacar que a idade escolar estabelecida em lei não é exatamente nesse período a compreensão de que durante toda essa fase da vida, entre os 7 e os 16 anos, por exemplo, as crianças devam estar frequentando a escola. O que prevalece é a noção de que entre 7 e 16 anos, em algum momento, as crianças têm que ir à escola. O que está mais marcado na legislação, na verdade, é a proibição de que frequentem a escola antes dos 7 anos e que sigam na escola depois da idade estabelecida como marco final, né, os 13 ou os 16 anos. Como vocês viram, isso variou ao longo do tempo, né? E por outro lado também a gente observa que a lei nem sempre é respeitada. A análise que eu fiz nos livros de matrícula aqui de Porto Alegre, entre 1895 e 1919, vai mostrar que, embora a legislação dissesse que o início da idade para a matrícula era 7 anos, a gente encontra várias crianças de 6 e encontra inclusive algumas crianças de 5 anos matriculadas nas escolas. E mesmo sendo a definição final, nesse período que eu analisei, sendo na legislação indicado como 13 anos, a gente encontra adolescentes matriculados com 14, 15, 16 anos. Mas também é interessante apontar que, embora a legislação diga lá que entre os 7 e os 13 anos é a idade escolar, a análise dos livros de matrícula nos indica que o período mais recorrente de frequência à escola é entre os 7 e os 10 anos de idade. Mesmo a legislação indicando que é até os 13 ou até os 16, dependendo do período, né?
as crianças raramente continuam na escola depois dos 10 anos de idade. Ou seja, a ideia também de idade escolar não está pautada apenas pelo que diz a lei, tem muito a ver com o que na sociedade se considera que é idade de continuar na escola, né? Tem muito de uma identificação social do quando já deu, né? Então a criança já aprendeu a ler, já estudou um pouco, e aí o meio social em algum momento já indica, tá bom, já não precisa continuar indo à escola. E essa idade, né, se mostra ali no comecinho do século XX como sendo perto ali dos 10 anos, né? Mesmo que a legislação indique um pouco depois. Um outro aspecto que é interessante analisar também é que vai se definindo aos poucos qual a adequada inserção das idades na escola. Ou seja, além da fixação de uma idade escolar, de um intervalo de idade em que é adequado que todas as crianças, adolescentes estejam na escola ou que frequentem ali em algum momento a escola, vai também se definindo, sobretudo ao longo do século XX, uma diferenciação das idades no interior da escola, né? Que tipo de escola, que nível de ensino cada grupo de idade tem que frequentar. No século XIX, as escolas se organizavam em agrupamentos multietários, ou seja, uma escola de primeiras letras tinha como finalidade ensinar a ler, escrever, contar, e ela recebia todas as crianças naquele grupo que a legislação indicava que era propício estar na escola, né? Então, as crianças todas frequentavam a mesma sala de aula, se tivessem 7 anos, 12 anos, todos juntos, né? Com a República, vai se definindo uma intencionalidade de disciplinamento do funcionamento das escolas. Cada vez mais se complexifica essa noção de uma racionalidade da organização escolar, e um dos aspectos importantes é a distribuição das idades, né, dos grupos, na organização interna da escola. Eu vou fazer 3 destaques aqui. Um deles diz respeito às escolas noturnas. O outro sobre a seriação escolar, a organização da escola seriada. E um terceiro, uma rápida menção à ideia da educação infantil, do surgimento dos jardins de infância. Com relação à escola noturna, é importante observar que elas são criadas no século XIX, destinadas aos trabalhadores. Por exemplo, em 1878, na capital do Império, ou seja, no Rio de Janeiro, se determinava que fosse criada em cada uma das escolas públicas de instrução primária do primeiro grau do município da Corte, para o sexo masculino, é criado um curso noturno de ensino elementar para adultos. No Rio Grande do Sul, como também em várias outras províncias, foram criadas escolas noturnas destinadas à instrução elementar dos trabalhadores. Mas dizer que essas escolas noturnas se destinavam aos trabalhadores, ao contrário do que a gente pode pensar nos dias de hoje, isso não exclui as crianças, porque as crianças trabalham muito comumente, no século XIX mesmo, um longo período ainda no século XX, é muito recorrente que as crianças sejam trabalhadores. Então, a gente observa na escola noturna, nos cursos noturnos, o convívio de crianças e adultos na mesma escola. É o que, por exemplo, Eliane Pérez observou analisando o caso da Biblioteca Pública Pelotense entre 1875 e 1915, é o período em que a biblioteca manteve um curso noturno para trabalhadores. Ela analisou os livros de matrícula desse curso e identificou a frequência de 77 meninos e homens matriculados para a primeira e segunda aula. Destes, 33 eram menores e 44 eram adultos com idades variando entre 9 e 48 anos. Nas escolas primárias diurnas, a intencionalidade de racionalizar o ensino vai cada vez mais associar a idade cronológica a uma noção de desempenho nas atividades escolares, né? Os estudos da psicologia
vão ganhar muita importância na organização das questões educacionais e vão trazer ali no início do século XX uma pretensão de medir e classificar as capacidades dos alunos por meio de testes psicológicos. A criação da escola seriada, ou seja, a escola que se organiza com primeira série, segunda série, terceira série, enfim, e assim por diante, dividindo o currículo escolar por essas, né, aumentando a complexidade em função do avanço nas séries escolares, vai inicialmente se destinar a cada idade, ou seja, idealmente as crianças entrariam na primeira série aos 7 anos, com 8 anos elas estariam na segunda, com 9 anos elas estariam na terceira, e assim a ideia seria que a cada série escolar atenderia um grupo etário específico. No entanto, como as séries escolares se baseiam numa quantidade, se organizam em torno de um currículo, né, uma quantidade de saberes que é preciso adquirir durante um ano de escolarização, ao final de um ano, aquelas crianças que não atingiram os conhecimentos considerados necessários, né, na sua escola, pela sua professora, em cada época isso varia um pouco, eram reprovadas e não podiam seguir adiante. Ou seja, a ocorrência muito generalizada da reprovação no modelo seriado atrapalhou, digamos, aquele ideal de associar as séries às idades, né? E a ideia, então, de homogeneidade das classes, que é básica para a organização das escolas seriadas, acabou ficando marcada menos do que por uma homogeneidade das idades, muito mais por uma homogeneidade, uma suposta homogeneidade das capacidades, das aprendizagens. É o que a gente observa, por exemplo, inscrito no Regimento Interno das Escolas Primárias, publicado no Rio Grande do Sul, em 1939. No artigo 24 consta assim: existindo no estabelecimento mais de uma turma do mesmo ano, recomenda-se a organização de classes seletivas para maior rendimento do ensino. Quando a escola dispuser de recursos para tal, os alunos inscritos no primeiro ano serão distribuídos em turmas pelo nível de maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita. Esse nível de maturidade era atestado por testes psicológicos bem comuns no período. Nas escolas em que não for possível a classificação pelo nível de maturidade, devem os alunos do primeiro ano constituir turmas diferentes, atendendo-se à idade e à escolaridade anterior. Então, haveria uma turma para os alunos novos, com 7, 8 anos de idade, uma outra turma para alunos novos, que entram já com 9, 10 e 11 anos, e uma terceira turma para os alunos repetentes. Então, a distribuição, ela associa a ideia de idade com a ideia de capacidade, ou de acúmulo de conhecimentos. Um último aspecto que eu acho que é interessante destacar é que essa noção de idade escolar, durante um largo período, ela exclui aqueles que têm menos de 7 anos, porque, por um longo tempo, se considera que a escola mesmo é aquela que começa aos 7 anos. Né? Mas para as crianças que têm menos de 7 anos, foi aos poucos se estabelecendo um conjunto de instituições educativas chamadas de creches, jardins de infância ou pré-escolas. É interessante observar que o termo pré-escola já demonstra essa compreensão de que isso seria antes da escola. Né? Essas instituições vão inicialmente ter um caráter educacional muito pouco presente. Né? Elas são frequentemente assistenciais, de acolhida de crianças em situação de vulnerabilidade, consideradas um mal necessário, por exemplo, para as mães que precisavam trabalhar e que tinham que deixar os filhos em algum lugar, destinadas aos pobres, ou aos poucos vai surgindo também o jardim de infância, que tem uma preocupação mais marcadamente educativa, mas que é destinada, no primeiro momento, às elites. Né? Nos anos 60, a gente começa a observar uma preocupação cada vez maior no que diz respeito à preparação dos profissionais que trabalham nesses espaços
para atenderem às especificidades das idades, né, dessas crianças pequenas. A Lourdes Vensky e Jane Felipe, por exemplo, analisando o caso de Pelotas, vão dizer que nos anos 60 é possível observar a argumentação que circulava no período de que o pré-escolar carece de uma atenção especial, face às necessidades inerentes à faixa de idade que atravessa. E para isso, urge que seus educadores tenham igualmente o preparo especializado. Ou seja, na verdade, para as crianças menores, naquilo que durante muito tempo vai se considerar o que acontece antes da escola, né, a relação entre a idade e a ação educativa, o preparo para a atividade educativa, vai se estabelecer com muito mais ênfase do que, afinal, a gente pôde observar para a escola primária, para os níveis subsequentes. É talvez o período de escolarização onde mais fortemente pesa a noção das idades, né, associando à atividade educativa. Bom, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido interessante e a gente se vê na próxima oportunidade.